No mundo todo, todos os povos de diferentes formas fazem oração. A oração foi a forma que o homem encontrou para dialogar com os deuses que ele não via, mas acreditava que existiam. Os deuses que eles não ouviam falar, mas criam que eles podiam escutá-los e atendê-los, socorrê-los, perdoá-los. Cada religião, cada povo construiu seus templos, elaborou seus rituais e liturgias como forma de cultuar e manter-se em comunicação com seus deuses. Mas a oração foi a forma mais forte em todas as crenças de comunicar-se com Deus. Para alguns, a oração significa ter pedidos atendidos. Para outros, significa proteção. E para você, o que significa a oração? Qual é o poder de transformação da oração na sua vida? Ela realmente pode nos conectar com Deus? Como? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. O universo é uma gigantesca unidade. Quando pensamos no universo, a partir da sua incalculável extensão e inimaginável multiplicidade de formas e vidas, é impossível não nos depararmos com as clássicas perguntas: como é possível que ele seja infinito, não tenha fim? Quem o criou? Se foi um Deus, onde ele está? E eu, no meio dessa imensidão, o que sou? Por que estou vivendo? O que virá depois desta vida? E na maioria das vezes, nossas perguntas não encontram respostas. E quando encontramos algumas respostas, elas trazem consigo uma sensação de que nem tudo foi dito, revelado ou compreendido. E seguimos carregando pela vida afora uma insuportável sensação de inconformidade e uma permanente sede de conhecer uma verdade que nos satisfaça plenamente. Tem um filme chamado Avatar, que ele revela uma história interessante. Uma civilização em um outro mundo, um outro planeta, uma civilização absolutamente naturalista, integrada totalmente com a natureza, com a preservação do meio ambiente em que viviam. Tudo numa perfeita harmonia. Essa civilização é invadida pelos humanos que ambicionam explorá-la e extrair dela um metal preciosíssimo que geraria fortuna de poder incalculável para os exploradores. E a história se desenrola de uma forma brilhante. Porém, o mais interessante nesse filme é como ele demonstra a conexão que existia entre os seres vivos daquele planeta e o ser superior, que era representado por uma árvore chamada de a Árvore-Mãe. Uma árvore gigantesca, magnífica, e que reunia nela poderes extraordinários. Ela era a geradora de toda a vida, de toda a unidade entre os seres e conectava todos os seres entre si através dela. A energia que emanava dela e que fluía dela gerava a vida entre os seres, harmonizava a vida entre todos. A árvore-mãe, a árvore da vida, era a geradora de vida. E os seres daquele planeta
Para estarem bem, sabiam que precisavam estar conectados à árvore-mãe e entre todos eles, numa unidade perfeita. Aqui é importante que você perceba um ponto necessário. A resposta para todos os questionamentos que eu fiz antes desse comentário sobre o filme O Avatar e tantos outros questionamentos, dúvidas ou curiosidades que certamente preenchem e ressoam no seu espírito, começarão a ser respondidos a partir do momento em que você compreender o que você é. Já falei disso numa palestra anterior, mas hoje vou repetir novamente a mesma explicação que dei quando falei sobre qual a razão da sua existência. E eu usei exatamente essas palavras. Quem sou? Como dizemos na teosofia, você é espírito, originado da fonte de vida, de energia, de luz, que é Deus. Você possui autoconsciência, que é a capacidade de compreender o valor e a essência das experiências vivenciadas por você na sua longa jornada existencial. Ao contrário do que sempre lhe disseram, você não é um nada. Não é algo sem significância, não é um pecador, não é um miserável. Você é espírito, luz e energia inteligente, semelhante ao seu Criador. Você é imortal, eterno e na sua forma original é perfeito, porque nascido da fonte de perfeição que é Deus. Em você estão depositados os mais elevados sentimentos, tal como elevado e bom é tudo o que provém de Deus. E o segundo questionamento que eu fiz naquele dia era esse: de onde vim? Deus é o Espírito do Universo e o Criador de toda a vida. Tudo o que existe proveio da sua eterna criatividade. E nada no universo tem como existir se não provir dele. É dessa fonte geradora de vida que você veio. E esta é a sua origem. Esta é a sua casa de nascimento. Esta é a origem e a casa de nascimento de todas as formas de vida do universo, conhecidas e desconhecidas por nós. Para onde vou? Foi a terceira questão que eu levantei. Quando pensamos no céu, podemos imaginar que milhões e milhões de estrelas, nesse exato momento, estão empreendendo uma jornada longa pela vastidão do cosmos. E todas elas cumprirão um objetivo ao final dessa jornada. Bilhões e bilhões de seres viventes estão vivendo e evoluindo em suas diferentes jornadas existenciais. Porque nada existe ao acaso na inteligente e perfeita organização do universo. Assim também é com cada um de nós na nossa jornada individual. Ao ganharmos a forma individualizada de nômada, átema ou espírito, tal como as estrelas do universo e todos os seres viventes, iniciamos a nossa jornada por diferentes etapas de vida. Aqui nesse planeta Terra, no mundo físico, tal como o conhecemos,
passamos a habitar um corpo físico e, através dos sentidos desse nosso corpo, vamos vivenciando experiências e sentimentos, cumprindo nossa jornada de descobrimento, conhecimento e aperfeiçoamento. Mas todos nós sabemos que a Terra é apenas uma estação de passagem. Nossa habitação aqui tem prazo limitado e deveremos prosseguir a jornada, procurando levar daqui um aprendizado rico e engrandecedor. Afinal, o grande objetivo da jornada individual é o aprendizado, a evolução de nós mesmos. Os próximos passos, após deixar esta terra, será de volta à nossa origem, ao seio do Espírito Universal, Deus. E a melhor forma para fazermos uma chegada triunfante é, durante nossa jornada, nos abastecermos de conhecimento, consciência ampla e muito amor. Todos provindo das vivências, experiências e aprendizados durante o nosso longo percurso. Bom, há mais outra coisa que é muito importante que você esteja consciente. Mesmo sendo vasto, o universo não é uma totalidade vagando a esmo, desconexa e sem razão. Ao contrário, o universo, com toda a sua diversidade e excentricidade, forma um grande composto harmônico que se completa com absoluto sentido e razão e que está completamente conectado. Sim, há uma conexão universal, onde todas as formas, substâncias e vidas se complementam e se mantêm interligadas. À medida em que formos avançando no conhecimento científico e na espiritualidade, mais rapidamente teremos a certeza dessa conexão e compreenderemos sua importância vital para a nossa vida como um todo. As formas, substâncias e seres que não possuem consciência mantêm essa conexão de forma ininterrupta por todas as suas existências. Já os seres conscientes como nós, seres humanos, por termos o livre-arbítrio e a liberdade de definir os rumos da nossa existência, precisamos aprender a estabelecer essa conexão com a existência. Quando contemplamos a vastidão do universo ou a exuberante beleza da natureza, percebemos uma harmonia perfeita e absoluta. Mesmo quando a natureza, na cadeia alimentar, nos desastres naturais, nas secas, enchentes, tempestades, terremotos, etc., parece estar em conflito ou se destruindo, percebemos que tudo está seguindo uma ordem cujos objetivos são a preservação, a continuidade ou a renovação da vida. E essa ordem se mantém porque há uma conexão permanente com o Espírito do Universo, a fonte da vida, Deus. Já o ser humano, como eu disse há pouco, por ser ele mesmo, pelo livre-arbítrio, quem estabelece os rumos da sua caminhada existencial,
é o único dos seres viventes que não está continuamente conectado com Deus. Identificado demais com a sua vida terrena, com o seu corpo físico, os seus sentidos corpóreos e sua inteligência terrena, o homem não se permite ter espaço em si para estabelecer uma conexão e vivência com o seu Criador. Ele próprio se acha Criador. E quando pensa em Deus, estabelece um Deus segundo a sua própria imagem e semelhança humana. Um Deus que odeia, que gera divisões, faz acepções de pessoas, que é excludente, que castiga, que exclui, que amaldiçoa, perdoa, ama, mas pune severamente e mata. O homem desconectado do espírito do universo, Deus, é um gerador de conflitos, de lutas pelo poder, de ganância, de injustiças, violências, dores, doenças, pobreza, fome, medo, guerras e mortes. Em decorrência disso, vemos uma população mundial de 7 bilhões de miseráveis, padecendo toda sorte de sofrimento e dores. Criamos um mundo de injustos e de injustiças, de pessoas tristes, deprimidas, solitárias, vazias, desenganadas da vida, que estão aqui apenas vagando, passando o tempo, vegetando. O homem de hoje precisa urgentemente redescobrir o que ele é, aprender a conectar-se com a sua fonte original de vida. Somente quando despertamos para o conhecimento exato do que somos, quando adquirimos consciência da nossa origem e da importância da nossa passagem terrena, é que poderemos dar à nossa vida uma qualidade diferenciada, valiosa, harmônica, feliz. Somente assim poderemos abandonar os velhos padrões de vida mesquinhos, egoístas e violentos que temos vivido até então. O Salmo 42 da Bíblia judaico-cristã tem uma frase que diz: "A minha alma tem sede de Deus." Sim, há em todo homem uma sede espiritual de beber da fonte original da vida. Você certamente sente essa sede. Algo no seu íntimo lhe atrai para o infinito e lhe causa uma saudade estranha que você não sabe explicar do que. Você, que é espírito, sente dentro de si um desejo de unir-se ao espírito do universo, de conectar-se com ele, mas tenta e até se conecta em alguns momentos, mas só por alguns instantes. E aí, eis porque tanta gente segue diversas religiões, diversas espiritualidades, está buscando Deus, deuses, crenças, práticas, orações que não transformam, apenas disciplinam. Aplacam a sede interior por certo tempo, mas não conseguem fazer renascer o espírito transformado, consciente, iluminado e conectado definitivamente com Deus. Obterão pequenas gotículas de paz, parecerão estarem mudados,
mas logo depois, os mesmos seres humanos, mesquinhos, julgadores, odiadores, discriminadores, injustos, se farão presentes novamente. Uma terra com ótimas sementes nunca fará germinar nem produzir seus frutos se não for regada diariamente com água boa. O espírito humano, embora tão rico de possibilidades, não expandirá sua consciência, nem enriquecerá a vida ao seu redor, se não for regado diariamente pela fonte eterna da vida, Deus. A oração e a meditação são os melhores meios de conexão com o Espírito do Universo. Não falarei sobre a meditação aqui. Oportunamente, trataremos desse assunto. Hoje tratarei especificamente da oração. Pois bem, a oração, quando bem exercida, quando bem praticada, conecta, liga definitivamente o espírito humano ao seu Criador. Mas quantos entre nós sabem realmente o significado e a importância da oração? Quantos entendem que a oração é, na verdade, uma intensa e permanente conexão com Deus? Quantos realmente aprenderam a sintonizar-se com o Espírito do Criador e manter-se conectado com Ele? E aqui não quero adentrar nem criticar os métodos próprios de cada religião ou crença. Muito pelo contrário. Quero ressaltar que todas as tentativas de se aproximar de Deus são válidas e têm a sua eficácia. Contarei para vocês uma pequena história. Existiam 3 matutos, 3 homens que moravam lá para dentro das florestas, em um lugar quase inacessível. E esses 3 matutos passaram a se tornar conhecidos pelas pessoas da região, porque surgiu o boato de que eles faziam milagres, curavam pessoas, curavam doenças. E a notícia se espalhou e dezenas, centenas de pessoas adentravam floresta em busca desses matutos para, através deles, conseguirem curas, milagres para suas vidas. E num vilarejo não muito próximo dessa mata, dessa floresta, residia um padre. E o vigário, quando soube dessa história dos 3 matutos, ficou intrigado, porque ele perguntava para si: mas eu não conheço esses homens, eles nunca frequentaram minha igreja, nunca frequentaram nenhum dos cultos. Como é que eles podem ser santos, considerados homens santos? Mas ficou curioso de conhecê-los e foi em busca deles. Porém, o único caminho para chegar até onde esses homens habitavam era subindo o rio de canoa contra a correnteza do rio. Era uma viagem difícil, imagine remar contra a correnteza por horas até chegar ao local. Mas o padre enfrentou o desafio e foi. Quando chegou naquela aldeia, encontrou aqueles 3 matutos, 3 homens simplórios, simples demais. E o padre ficou, logo de início, impressionado pela simplicidade, pela inocência daqueles 3 homens. E tão impressionado ficou que disse: mas esses homens são realmente santos. E quando admitiu que eles eram santos, uma coisa lhe ocorreu.
Ele disse: mas como será que eles são santos? Como será que eles se comunicam com Deus? Se eles disseram que nunca foram numa igreja, que não conhecem nenhuma oração, como eles podem falar com Deus? E perguntou qual era a oração que eles faziam. E um dos homens respondeu assim: seu padre, nós é ignorante. Nós não sabe leitura, nós não aprende nada, não aprendeu oração nenhuma. A única reza que nós faz é essa: nós é três, nós é três, nós é três. E o padre ficou mais espantado ainda, disse: mas nós é três? Isso é oração? Que sentido tem isso? Não, vou ensinar vocês uma das orações eficazes da igreja e vocês vão aprender e vão passar a rezar. Esta não serve para se comunicar com Deus. E o padre passou o dia inteiro tentando ensinar aquela oração aos três matutos. Repetia e eles repetiam e daí a pouco esqueciam um trecho, daí a pouco esqueciam a oração toda novamente e o padre voltava, até que enfim decoraram a oração. Decorada a oração, o padre ficou satisfeitíssimo e disse: bom, agora sim eles vão rezar perfeitamente a Deus e a santidade deles está reconhecida. E voltou para casa remando canoa rio abaixo, contente e feliz por ter feito uma coisa boa, agradável. No meio do caminho por aquele rio, o padre começou a ouvir um barulho de água se movendo atrás dele. E voltou-se para trás. Quando olhou, viu os três matutos correndo desesperados sobre as águas do rio. E, correndo sobre as águas, se lançaram de joelhos diante da canoa do padre e disseram: Padre, perdoa nós, porque nós é ignorante e esqueceu a oração que o Senhor ensinou. Então o padre compreendeu que a verdadeira oração era uma comunicação de alma, de coração. E não eram palavras, não eram fórmulas. Então o padre disse para eles: voltem e continuem fazendo a oração Nós é Três, porque essa é a oração que conecta vocês com Deus e que Deus se mantém conectado com vocês. É a oração preciosa, é a valiosa, porque sai da alma, do coração de vocês. A oração que não conecta com Deus. Hoje, mais do que nunca, a gente vê todos os dias na TV, no rádio, na internet, chamadas para curas, milagres e transformações instantâneas, imediatas. Bastando para isso que se faça um pacto ou um desafio com Deus. E as propostas sugerem que os que assumirem compromissos materiais, como doações em dinheiro ou bens, obterão resultados imediatos. Estou apenas citando fatos, sem adentrar no mérito dessas práticas. Aqui vale lembrar que a ciência, que é um dos 3 pilares de estudo da teosofia, através da psicologia, da parapsicologia, etc., explica com ampla literatura e comprovações muitos fatos e episódios tidos como milagrosos ou sobrenaturais. E, paralelo a isso, a própria justiça apresenta inúmeras comprovações de fraudes e golpes nesses assuntos. E é justo ressaltar aqui o mérito sobrenatural e inexplicável de outros tantos fatos e episódios. Mas tudo isso é assunto para um outro tema. São muitas as deturpações, vícios e entendimentos errados acerca da oração e de quais práticas seriam as melhores ou verdadeiras. Aqui quero citar algumas práticas que, ao meu ver, e no entendimento da teosofia,
não sugerem uma boa compreensão do que seja de fato a oração. Muita gente entende a oração como um balcão de negociações, onde Deus estaria de um lado e o orante do outro, tal como numa loja qualquer. Então, o orante lança a proposta: Deus me dá isso que eu te dou aquilo. E o orante estabelece diante de Deus o pagamento pelo benefício. Te darei um pacote de vela, uma caminhada de joelho, um jejum, qualquer outro sacrifício ou oferta. Outros veem Deus como um atendente de pedidos e creem que a oração deva ser para pedir: Deus me cura, cura fulano, alivia minhas dores, providencia alimento para minha casa, me arranja um trabalho, me ajuda a ter sorte no amor, me ajuda a ganhar dinheiro, a passar de ano, etc. Diante de Deus, vale pedir tudo, Ele atenderá. Há ainda outros, mais ousados, que veem Deus como um funcionário seu, um empregado, sempre a postos para atender às suas ordens. E eles ordenam: Deus me deu um carro, Deus me faça casa, Deus tome meu partido, me vingue, tu vai ter que me dar riqueza, e por aí vai. Falando de tudo isso, dá para a gente perceber que a maioria das pessoas seguem e creem num Deus criado por elas mesmas, um Deus feito às suas imagens e semelhanças, que elas tratam como um subordinado delas. Essa é uma relação esquisita, distorcida e bastante distanciada do que deveria ser realmente a relação do homem com a sua fonte de vida, com o seu Criador, do qual ele é parte. A oração precisa ser entendida muito mais além do que uma simplória relação de troca, favores, exposição de necessidades, desabafo de desespero, proteção de perigos. A oração precisa ser compreendida como uma relação íntima, diária, permanente, vital, extremamente amorosa com a nossa fonte de vida, Deus. O que é a oração para o teosofista? Para o teosofista, a oração é uma relação de profunda e íntima sintonia com Deus. Esta sintonia se estabelece quando o teosofista compreende que é um espírito, pequena célula de matéria sutil, superior, pura, energética e emanada de Deus. Por ser de origem divina, é em Deus que reside e se acumula toda a força vital que o espírito precisa para existir, evoluir, expandir-se em qualidade e consciência. É dele, Deus, que o teosofista absorve seu alimento diário para manter-se bem enquanto dura a sua estadia terrestre, para influenciar beneficamente e iluminar os caminhos e as vidas das pessoas ao seu redor, para fazer fluir e prosperar
todas as formas de vida da natureza e do universo. Afinal, o teosofista compreende que ele é uma porção de Deus na Terra. É exatamente essa compreensão que direciona o teosofista para conectar seu espírito permanentemente com sua fonte de vida, Deus. Essa conexão, tal como um cordão umbilical, emanará do teosofista, já enquanto no plano terrestre as vibrações de bondade, amor, justiça, retidão, serviço, fraternidade, de tudo de bom que ele fizer diretamente para o seio de Deus. E receberá de Deus diariamente, permanentemente, ininterruptamente as vibrações de amor, de criatividade, de tudo que seja necessário para ele edificar-se, melhorar-se e contribuir para o bem dos homens e de toda a vida. Conectado assim, esse teosofista não precisará pedir nada a Deus. E não pedirá, pois sabe que Deus o possibilitará suprir todas as suas necessidades. Nesse coração teosofista, somente haverá para Deus amor e gratidão permanente, diária. Uma relação extremamente amorosa de pai e filho, profundamente íntima e benfazeja. A oração do teosofista não contém pedidos de favores de nada. Ela é apenas um ato profundamente amoroso que dura desde o momento em que ele acorda e perdura durante todo o dia e durante todo o seu sono de paz. Ocasionalmente, quando um teosofista traz para a sua oração alguma palavra ou pensamento, é quase sempre apenas decisões e compromissos de bondade que ele assume consigo mesmo, pensando sempre em servir melhor aos propósitos divinos e na contribuição para o bem da vida. Essas decisões e compromissos vão ajudá-lo a organizar sua conduta e suas relações diversas e sempre serão iluminados pelos princípios filosóficos do autoconhecimento, do autorrespeito e da autorresponsabilidade diante da vida. Então, um teosofista é um orante em tempo integral, porque está conectado com Deus durante todas as horas dos seus dias. Em cada ação a ser iniciada ou terminada, as decisões e compromissos de bondade estarão sempre inspirando e melhorando e iluminando sua consciência. No final de cada dia, ele entregará a Deus as melhores lições extraídas e de Deus receberá sempre a força e a inspiração para que suas próximas decisões e ações sejam melhoradas e renovadas. Esta vivência de oração do teosofista é o que de fato Deus espera de nós, porque conectados permanentemente com Ele, permaneceremos nutridos
pela inspiração de fazermos sempre o melhor e estaremos focados nas nossas emoções e interesses para tudo que for nobre e elevado. A partir dessa experiência de oração do teosofista, que é também a minha experiência pessoal, posso dizer a você que, se por um lado existe a oração que não conecta a Deus, por outro existe a oração que conecta a Deus. Um dia estava Jesus falando para uma multidão e aproveitou para instruir como melhor orar a Deus. Então Jesus disse: entra no teu quarto e no silêncio do teu coração fala a Deus que está em segredo. Este ensinamento de Jesus ilustra tudo o que dissemos até aqui. É preciso reaprender a nossa relação com o divino. Entrar no quarto é colocar-se em isolamento, num estado de intimidade, de profunda intimidade. É silenciar a boca e a mente. É deixar apenas que o coração encontre o fio de conexão com Deus. Um coração amoroso certamente encontrará essa conexão facilmente. E nesse estado de amor, apenas amor que você se conectará, se ligará a Deus, estará sintonizado com Ele. Nenhuma palavra é necessária, apenas esteja em silêncio e ame. Em outro momento, Jesus diz: não é necessário pedir nada a Deus. Ele sabe de todas as suas necessidades, muito antes que você as peça. Se você aprender a se conectar com Deus, a estar permanentemente conectado com Ele, sintonizado nele, somente isso lhe bastará para estar bem e feliz. Você compreenderá que não precisará pedir nada. Ninguém melhor que Deus conhece você. Então Ele sabe de tudo que você precisa. Suas dores, sofrimentos, tristezas, necessidades. Tudo. Conectado a Deus pela oração, ligado a Ele pelo amor, você saberá que estará se alimentando da fonte da vida, de onde tudo provém. Então, tudo que, porventura, lhe falte, haverá de ser provido, abastecido, curado, aliviado, transformado. Ainda citando Jesus, e gosto muito de citá-lo, Jesus falando sobre a oração num certo momento, ele diz: não se preocupe com as palavras, não é pelo muito falar que serão ouvidos. Diante de Deus, conectado com Ele, as palavras são desnecessárias. Reaprenda isso na sua oração. Deus não necessita de elogios, de galanteios, de muita falácias, de gritarias. Deus quer apenas seu silêncio. E através do seu silêncio, o seu amor. Diante da fonte de amor, nenhuma palavra tem sentido. Esteja silencioso e apenas ame. Ame intensamente. Seja intensamente grato e amoroso. Essa forma de oração lhe conecta verdadeiramente com Deus. E lembre-se,
Não tenha momentos de oração. Faça de todas as horas dos seus dias uma permanente oração com Deus. Não desfaça essa conexão. Isso proporcionará na sua vida paz permanente, gratidão, bondade e um amor imenso e eterno. Chegamos ao final de mais um encontro nosso. E sou muito grato por você ter estado aqui comigo. E muito grato a Deus por ter nos dado a possibilidade de juntos aprendermos sobre esse tema tão importante. Na próxima segunda-feira estaremos todos juntos. Luz e paz para você.